próximo convidado garante que descobriu o poder curativo das plantas depois de salvar a própria vida. E desde então fez dos tratamentos através das medicinas alternativas a sua grande missão. Desde criança que Alberto Almeida sofre com vários problemas de saúde, entre eles reumatismo e asma. Ainda assim, a vida foi correndo com a normalidade possível, mas perto dos 50 anos recebeu o pior diagnóstico médico. O médico, quando eu tinha 46 anos, disse que eu durava 3 a 5 dias, porque tinha uma doença que não tinha cura na coluna em baixo, quer dizer, a coluna estava juntada a apodrecer, estava a estragar-se. Portanto, aqueles ossos estavam a desfazer-se. Apesar desta terrível notícia, Alberto não se entregou ao desespero. Agarrou-se à fé e garante ter encontrado a solução que o salvou. Ortigas cozidas com água, não havia sal, não havia nada, eram só as ortigas cozidas com água. Porque as ortigas são o maior remineralizante que existe. Tem cálcio, tem fósforo, tem vitaminas, tem tudo. É a melhor hortaliça que existe acima da terra, tanto no paladar como no aproveitamento físico. Vitaminas, minerais, tudo. Aos 45 dias já estava fino. Estava seco, não tinha peso, não tinha nada, mas tinha força, estava saudável. Alberto afirma que se salvou e, a partir de então, começou a interessar-se pelo poder curativo das plantas. Com o tempo, foi aprendendo a curar os males do corpo e ajudando quem dele precisava. Olha, a minha mulher ou a minha filha estava muito mal, bem lá, dar mais dinheiro, e eu ia, pronto. E aí começou. No sangue ele vai aparecer, por isso é que pessoas tiram um caroço e aparecem 50. Porque o mal está no sangue, cada caso é um caso, não há nenhum igual. Mas geralmente, como os órgãos estão mal, é sempre o intestino, o fígado e o rins. Portanto, o primeiro de tudo a fazer, nada se resolve sem isso, é limpar e tratar o intestino, o fígado e os rins. Aos 83 anos de idade e com energia suficiente para dar e vender, Alberto Almeida ajuda pessoas de todas as idades e de todo o país a curar os males do corpo. Enquanto houver doentes, eu continuo. Eu espero viver ainda muitos anos. Sinto-me realizado por poder ajudar. Digamos, 70% a 80% do que eu ganhei foi para ajudar os outros. Olá, Alberto, muito boa tarde. Boa tarde. Alberto, são tão curiosas as voltas que a vida dá. O senhor que nasceu com uma saúde tão débil que a sua mãe estava sempre a dizer: oh rapaz, tu não tens saúde, oh rapaz, não tens saúde, com reumatismo crónico, que padeceu sempre tanto. Porquê que quando recebeu aquele diagnóstico, antes disso, ainda vou um bocadinho mais para trás, Quando, pegando nessa fase específica da sua infância, quando a sua mãe lhe dizia que realmente não tens saúde, com esta história do reumatismo, conseguia fazer a vida das outras crianças normal ou não? Estava muito limitado? Eu ia mais ou menos uma vez por mês, 2 meses, ao hospital de Aveiro, 8 dias. Ficava lá 8 dias? Sim, o médico dava uns purgantes e aquele purgante amargo. Eu fazia uma diarreia 4 ou 5 dias, vinha embora, pronto. Ficava bem? Ficava bem. Mas lá está a história do intestino limpo. Exatamente, mas então quer dizer que na sua infância... Ficava bem, quer dizer, ficava... Melhor, ficava para viver. Porque não era propriamente uma criança que pudesse viver a vida com a mesma saúde dos outros, porque andava sempre adoentado. Não, eu sou leão, eu era forte. Eu caía no hospital, ontem levantava, mas já voltava para a vida normal. Mas isso é porque sempre teve uma grande vontade de viver, não é? Sempre tenho, na mesma. Então, nesse caso, com essa vontade de viver que o senhor sempre teve, como é que o senhor reagiu quando recebeu a tal informação que lhe foi dada por um médico que o senhor não durava mais de... 3 a 5 dias. Alguns dias, não é? Sim. E tinha 40 e poucos anos, era um homem tão novo. Tinha 46. Nessa altura não tinha nenhum dente, nem nenhum cabelo, nem parte nenhuma de cor. Mas, e vamos lá ver, e recebeu este diagnóstico porquê? Estava com uma crise de quê? De reumático? Não, de quê? As primeiras 6 vértebras da coluna estavam todas num osso, fundidas. Ui. E com uma cinta em volta
a apodrecer. Quando fechasse em cima, eu morria. Foi daí que ele disse que eram 3 a 5 dias. Ele ia estar todos os dias e media o que faltava na coluna para fechar. Quando fechasse, terminava. Eu disse, então, doutor, então com esta idade vou terminar porquê? É a vida, é assim, não há mais nada a fazer. Então o que é que eu vou comer? É o que quiseres. Ele foi embora e eu rasguei a receita. E disse para a esposa, olha, é preciso resolver isto assim. Eu vou ao quintal e vou saber o que é que vais comer. Mas porquê que resolveram aqui? Ai, desculpa, eu até fui um bocado bruta. Não, pois claro. É porque eu tenho curiosidade em relação a isto. Eu estava a ler a sua história. Espera, deixa-me só fazer-lhe a pergunta. Sim. Até porque eu já conheço o Alberto há uns anos, há muitos anos tive a oportunidade de o entrevistar, por isso é que isto me saiu assim tão naturalmente. Mas vamos lá ver. Uma pessoa está aqui, um médico diz-lhe isto, sabe que tem 3 a 5 dias para viver. Pergunta, o que é que eu vou comer? Eu nem sei se me lembrava da comida, mas enfim. Decidiu daqui ir para o quintal à procura de uma erva, porquê? Quer a senhora acredite, quer não acredite, o Deus que existe está aqui. Aqui no subconsciente, que é aquela bolinha aqui, parece o ovo de peru, nem o médico lhe mexe. Se furar, mata instantaneamente. E está ligado à coluna vertebral. O subconsciente e a coluna vertebral são intocáveis. Quem tocar, mata. E então o resultado, como nós temos o Deus aqui dentro, eu sempre acreditei que se ia salvar. Que se ia salvar. E então como é que eu fiz? Eu não fui às Ortigas nesse dia, foi no outro. Vou dormir amanhã, tenho uma ideia melhor. E de manhã, quando acordei, disse, olha, eu vou ao quintal. E parei na frente do quintal, eu tenho um quintal à volta de 10 mil metros, mas 1000 metros estão fechados com um muro para ninguém lá entrar. Então eu disse assim, o que é que Deus aqui semeou para mim? Olhei para lá, vi muitas ortigas fresquinhas, é isto mesmo, pronto. Que engraçado, era isto que eu queria perceber. Não, mas isso, como é que isto apareceu? Isso, todos nós temos essa intuição. Uma iluminação divina. Se nós acreditarmos, temos, ele está aqui. Então, apanhou as ortigas, deve ter sido com umas luvas, não é? Porque as ortigas ficam... Não, se a senhora pegar nelas, fizer assim, ao contrário, já não pico. Não faço, fico descansado que eu não faço, tenho mesmo que picar na mesma. Eu pego nelas, ponho na mão, dou-lhe uma chapada, acabou, já as posso comer cru, já não pico. Apanhou as ortigas e sem ninguém lhe dizer nada, achou que as ortigas cozidas só com água, porque não lhes fez nada... Nada, não pus mais nada, iam ser a solução para a sua saúde. Ora bem, eu acreditei que Deus pôs ali aquilo é porque era preciso. Exatamente, a sua fé dizia-lhe, bebe esta água, come estas ortigas e vais ficar bom. E durante 45 a 50 dias fez aquilo. Perdi à volta de 30 quilos. Perdeu 30 quilos? À volta de 30 quilos. E não caía de fraqueza, porque realmente era um alimento, era pouco alimento, não é? Nós temos que ter em conta que o nosso corpo, quando as pessoas se deixar de comer 3 dias, ele estava-se a alimentar por aqui, vai-se alimentar do estoque que tem aqui. Se tiver umas banhitas, começam a desaparecer as folhas. É verdade. E não tem fome nem sede. Ao fim de 3, 4 dias já acabou. Isto entendeu que até agora se alimenta por aqui. Agora não há por aqui, vamos ao estoque. E foi ao estoque. E foi ao estoque. E o senhor começou... Mas isso eu já tinha lido. Pronto, porque isso é um aspecto importante, é que o Alberto é um homem que lê muito. E nunca li um romance. Eu comprava quase tudo às seleções do Reader's Digest. E eles mandavam-me livros até dourados na capa, eu dava tudo. Nunca o senhor gosta de ler livros desta área? Sempre li livros da profissão que tinha. Exatamente, ligado aqui, neste caso, às ervas e não só. Ora bem, faz esta experiência, pelos vistos sente-se bem com esta experiência, passam os tais 3 a 5 dias e o senhor começa a recuperar. Não, antes, em vez de morrer... Ao segundo dia já estava diferente. Já estava diferente. Porque o que me salvou não foi as ortigas, foi o que eu deixei de comer que dava de comer à doença. E o que é que dava de comer à doença, Era Alberto? a carne de porco e a comida de labrador. A gente não morre, as ortigas não me curaram. Substituíram o que me matava. Então há alimentos que nos ajudam a morrer, é isso? Oh, minha senhora, olha, dou só um exemplo. Em cada 100 que estão nos hospitais, 40 a 60 estão lá por causa das vacas taurinas. O queijo é o alimento mais venenoso que existe acima da terra. Tome nota. Posso falar? Pode, eu não lhe vou dizer o que é que foi o meu jantar ontem. Não, isso não me importa. Mas eu não lhe digo. Vai ficar... jantar, eu primeiro isso comigo no certo quando janto. Não, eu não lhe vou contar nada da minha vida, conto só da sua. Eu nem preciso, mas sei que está muito bem e muito elegante. Parabéns. Muito obrigada, já conheço esta senhora em 2001, 2002 e 2003. Tanto antes que nós já nos vimos. Não era tão elegante como agora, posso dizer. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Não, mas eu digo a verdade. Obrigada, Alberto. Porque eu então, quer dizer... consigo 3 vezes. Eu sei. Alberto, então isso quer dizer que há alimentos que
eu não sei se a palavra é capaz de ser um bocadinho forte. Alimentos São que tóxicos envenenam. para pronto, que envenenam a nossa saúde. Sim. Portanto, está-me a dizer a carne vermelha, não é? Não tem nada com a carne vermelha. Não, Carne, então. carne é cadáver. Mas nós podemos comer cadáver. Nós temos 432 para comer cadáveres, são os caninos. Então o senhor não come carne? Eu não tenho frigorífico. Não come... É que é vegetariano? Não. Então. Ninguém vive só de vegetais. Então como é que Eu faz? como mais ou menos meio quilo de leguminosa, feijão preto, feijão vermelho por dia. Que é bastante. E depois como o quê? Arroz, massas, legumes? Sim, pouco arroz, pouca massa. Por exemplo, eu compro aqueles frascos já cozido, não é? mas depois lavo muito bem, ainda fervo 5 minutos, uma água fora. Porque o que nos mata é as águas de cozer as carnes e os peixes e seus derivados e as águas das leguminosas, o que faz as dores no corpo. O ácido úrico é mais forte nas águas de cozer as leguminosas que até que nas carnes. Portanto, a senhora que se coze feijão frado, ou feijão preto, ou feijão vermelho e come a água, está-se matando. Mas se ferverem 2, 3 águas, bota a água fora e a terceira água é que vai cozer na comida, está tudo bem. O problema está em saber o que é que faz bem e o que é que faz mal. Como é que o Alberto foi descobrindo isto tudo? Investigando, lendo? Oh, minha senhora, porque há muitos anos que lê, investiga. Eu leio todos os dias 3, 4, 5 horas. Eu só durmo 5, 6 horas por noite. Durmo, barriga ao ar, todo sentido, 5 horas chego. Não sei se sabe que a única maneira de ser humano dormir é de barriga ao ar, todo sentido. Que é o único sítio onde não há beijo para entupir o peso é as costas. Eu levanto... Eu estou a ficar com coisa de falar consigo. Então, pois a única posição que eu não consigo dormir é de barriga para cima. Pois, mas tenho de treinar. Tenho de treinar? Tenho de treinar e tirar o travesseiro. O travesseiro não é preciso. O travesseiro está lá para enfeitar a cama. Mais nada. Quando chega à cama, tiro e ponho de lado. Ai, sabe-me tão bem. Eu sei que sabe, mas depois, quando tiver 60 ou 70 anos ou 80, já ando a olhar para o chão. Porque o travesseiro vai fazendo engrossar isto aqui e vai ficando corcunda. Bem, gente crescendo, aprendendo. Então, vamos lá ver. E aqui por partes. Portanto, a alimentação eu já percebi que é fundamental. Há determinados alimentos que não ajudam nada à saúde. Nada. Mais de 70% daquilo que as pessoas normais comem. Bolas, mas isso é bastante. Isso é bastante. Olha, todos os enchidos, todos, sem... Todas as carnes cozidas ou conservadas em vinho. O vinho é a bebida mais mortífera que temos. Ai! O vinho é o escute, o vinho é o sumo da uva estragado. Maria de Fátima, este Natal acabaste contigo, rapariga. Eu pergunto se a sua sopa... Eu bebo um copo de vinho, mas se é mortífero esse ponto, valha-me Nossa Senhora. Eu pergunto-lhe só, se a sua sopa fermentar, a senhora come-a? Não. Então, o sumo da uva já fermentou. O álcool do vinho não faz mal nenhum. A senhora pode apanhar uma bebedez daquela e entrar em coma. Nunca apanhei nenhuma até hoje. Ao fim de 5 horas não tem álcool nenhum no corpo. É a primeira coisa, sai logo direto aqui. O resto da morraça do vinho estragado é que fica uns meses, a chamada carrascada fica lá a matar lentamente. Eu tenho velhotes com a minha idade e menos, só bebem assim. Um cálice de vinho. E estão doentes. E quando chegam para mim não tem mais nada. Olha, isto é o fígado. O senhor bebe vinho, bebe só o cálice. Para uma semana o cálice. Sabe qual é a resposta? Se eu parar com o cálice, antes quero morrer, já nada mais me interessa. Isso a escolha é sua. Mas vão parar. Passados uns dias, telefone, já estou bem. Então agora beba lá o cálicezinho. Então outro dia já estou doente outra vez. E era só um cálice, mas é a soma da vida inteira. O senhor bebe um copo de vinho, mas ao fim de 10, 20, 30 anos já bebe uns centos de copos. E ele está lá. Eu estou-me a rir. Bem, graças a Deus que só bebem em ocasiões festivas, mesmo assim. Sim. Enfim, então, temos a questão eu já não bebo de maneira nenhuma. Há 30 anos que não entra cá vinho. E não tem saudades de um fim de vinho? Repare, olha, eu dou-lhe só um exemplo. Eu chego ao restaurante e tenho lá ao pé, não vale a pena fazer propaganda. Tenho lá um ao pé e eu chego lá e às vezes há lá um empregado novo que não conhece o meu sistema e põe azeitonas, põe tudo e diz, pode levar. Então, mas isto é bom. Eu sei, o senhor não gosta, gosto. Até porque é que não come? Porque gosto mais de mim. Eu gosto daquilo tudo, não há nenhuma comida que eu não gosto. Mas como gosto mais de mim, tenho que escolher. Se a senhora gostar de si mesmo, acima de tudo, não há nada que envenene. Que a senhora não deixa. O seu subconsciente não deixa. Então vamos lá ver uma coisa. O Alberto diz uma coisa muito curiosa, que é... não sou eu que curo as pessoas, eu ensino as pessoas a curarem-se. Isso é uma coisa curiosa. Porque a pessoa é que fez a doença, é ela que tem que se curar.
Mas como é que faz? Porque as pessoas procuram-no com maleitas de todos os tipos e mais Sim, algum, olha. de todos os tipos. E, enfim, recebe muitas pessoas todos os dias vindas do país inteiro. No sábado passado fez um mês e uma semana que eu recebi 8 doentes à tarde. E desses 8 doentes, 6 eram cancerosos terminais. 5 estão vivos e uma morreu porque o marido disse-me assim: ó, Sr. Almeida, então o médico disse, não há nenhuma solução agora de ter esse trabalho todo. E ela morreu 8 dias depois, as outras estão todas vivas sem dor, sem nada. Mas o que é que lhes diz, então? Conforme estabelece o quê? Bem, por a nível da alimentação, acabamos com vamos isto? supor que a senhora tem um cancro no reto. Em 3 dias cura com clister, sumo de cebola e azeite. 3 dias chego. Com clister, sumo de cebola e azeite. Vamos supor Mas sabe que tudo o que está a dizer é uma coisa de muita responsabilidade, que o Alberto assume como sendo sua, não é? Porque faço eu pessoalmente, quando é preciso. Pronto, mas enfim, é dito por si. Eu queria deixar isso aqui bem claro, não é? O Alberto diz isso fruto da sua experiência, porque estamos a falar de coisas muito... não estamos a falar graves, nada não de é? importante, porque eu tenho médicos na minha frente. Eu tenho lá médicos na minha frente, ainda há poucos dias. Então as pessoas... Espera lá, antes de me contar o que me ia dizer. Então, quem não se cura é porque não tem fé, é isso? Não, é porque não sabe comer. Então, mas a tal senhora que há pouco me falava, é porque ela não mudou os hábitos ou porque ela não acreditou que fosse possível fazer alguma coisa por ela? Não, o marido não fez o tratamento que eu indiquei. O tratamento que eu indiquei indicava clisteres com água oxigenada, indicava banhos com imersão com bicarbonato de sódio a 45 graus, indicava uma série de coisas, indicava pôr a cebola em volta dela de 8 a 8 horas, com 2 de intervalo. Ele estava continuamente durante uma semana a tratá-la. E os outros fizeram, estão vivos, não tem dores, não tem nada. Ele não fez, ela morreu. Nem fez, nem mudou a alimentação. Não há nenhum caso igual. Eu posso dizer, não sei se posso afirmar, todas as doenças, a doença nem sequer existe. Existe o doente. Portanto, todo doente se pode curar. Deixe de comer a doença. A senhora tem digamos, vamos supor, o cancro. E já o tratou. Está bem, não sente nada. Come um bocadinho assim de queijo, ele está lá. Ele aparece, ele avisa. Porque a essência da doença não desaparece. Dá-lhe comer, cresce. Não dá de comer, acabou. Então, mas, por exemplo, doenças como, sei lá, a asma. A asma nem existe. A senhora tem asma, um dia não come nada, nem bebe nada, outro dia não tem asma. Bebe assim um goizinho, uma golada d'água, já tem água, excesso de água aqui na... Como é que chama esta mola? Então, mas a pessoa... Então, vamos lá ver. Então, a pessoa que tem asma não pode comer nem beber nada, morre. Quem é que disse? Então, o que é que ela pode ingerir? Eu não bebo nada, 1 hora antes de comer, durante a refeição e 3 ou 4 horas depois. E como nunca tenho sede, nem me lembro de beber, por isso é que ainda estou vivo. Então, mas estão sempre a dizer-nos que nós precisamos de beber água, muita água. Sim, para ir para a hemodiálise estão 600 mil na hemodiálise, estão lá todos que beberam mais. Não está lá nenhum que só bebesse quando tem sede. Bem, mas tudo isso é muito polémico. Eu tinha muitas coisas para apresentar. Mas tudo isso é muito polémico. Sabe disso ou não, Alberto? A medicina não trata a doença, não trata a causa, trata só a doença. A medicina, se a senhora vê, nunca diz não comas isto nem não comas aquilo. Diz tantas vezes. Come e bebe. Diz tantas vezes, Alberto. Então não, quando as pessoas têm problemas associados, por exemplo, ao colesterol elevado, a diabetes, têm uma alimentação muito específica. Sabe o que é o colesterol? Excesso de gordura no sangue, gordura negativa neste caso. Isto é colesterol. Quem não tem colesterol não tem corpo. Se o médico dissesse, a senhora tem gordura no sangue, a senhora chegava à comida e separava a gordura ou não comia. Mas como ele diz que é colesterol, a senhora não sabe o que é, come a gordura e tudo. A medicina, eu não tenho nada contra os médicos, tenho muitos amigos e até clientes, e até também sou cliente deles. Quando é preciso também lá vou. Mas é o negócio maior do mundo. Não há nenhum negócio que cresça mais que o da medicina. Mas é que, enfim, a avaliar as coisas desse modo... teríamos de mudar tudo, não é? A fazer... Espere pelo tempo. Não demora 15, 20 anos que a medicina quase que acabou. Porque não é precisa. Acha? Olha, dou-lhe só um exemplo. Em 1975, nós éramos 13 milhões e 300 mil. Havia 15 mil médicos. Agora somos só à volta de 10 milhões e há quase 60 mil médicos. E cada vez há mais doenças.
Mas então, nesse caso, vamos lá ver, tendo em conta aquilo que me está a dizer... Quanto mais ciência, mais doença. Porque a ciência vive da doença. Se a ciência não fabricar a doença, não vive. Então, nesse caso, as pessoas tratam-se com o quê? As pessoas tratam-se com o quê? Não precisam tratar-se com ervas? Não precisa aprender a comer, mais nada. Precisa aprender a comer. Eu como, por exemplo, uma lata de feijão com brócolis. Amanhã sou capaz de comer arroz com brócolis. Depois, no outro dia, como arroz com cebola. Eu como uma proteína e uma hortaliça. Sabe porquê? Porque nós temos de fabricar suco digestivo para fazer digestão. E também aqui é a lei do mais forte. Se as pessoas fizerem um arroz de feijão e começaram a comer o arroz, o corpo fabrica o suco digestivo para o arroz. Se o senhor mete 2 bagos de feijão, virou. Todo o arroz que o senhor comer para a frente não faz digestão. Provas científicas da medicina, da ciência. Eu nunca dei por isso. Sou-lhe franca, eu como arroz de feijão, sabe lindamente. As hortaliças são neutras, não precisam de nenhum suco digestivo. Então o que é que temos de fazer? Comemos arroz com hortaliças, comemos massa, que é preciso de suco digestivo, com hortaliças, comemos feijão com hortaliças, comemos carne com hortaliças, comemos peixe com hortaliças. Nunca mais está doente. Porque se houver boa digestão, não há doença nenhuma. Nenhuma doença existe quando há boa digestão. Uma árvore alimenta-se pelas raízes e pelas folhas. Nós alimentamos pelo suco digestivo e pelo nariz, ou pela respiração, pelos pulmões. Bom, está tudo a pensar, não é? Houve-se aqui um silêncio... São livres para pensar. Não, está tudo a pensar, obviamente que está tudo a pensar. Agora, tudo isto que o Alberto está a dizer aqui, aprendeu com alguém, foi descobrindo por si, foi resultado do que foi lendo, como é que é? É porque há mais de 30 anos que atende pessoas e trata pessoas, não é? Eu, de princípio, vivi um mês em casa aqui, numa terra aqui famosa, ao lado de Lisboa, como é que é? No Instituto de Paracelso, Estoril. Vivi lá, ele era um fabricante que vendia produtos naturais e um viajante descobriu-me, porque eu comecei a ajudar pessoas, ele descobriu-me e levou-me para Lisboa um mês. Eu estive lá com um mês com ele a aprender. Não estive a aprender nada, estive mais ou menos a praticar, porque o que ele lá fazia eu já fazia antes. Resultado, ao fim de um mês ele disse, está pronto para trabalhar. Aonde? Eu tenho mais de 100 banárias para o senhor trabalhar, que é onde ele vendia os produtos. Eu então comecei a trabalhar de 15 de Coimbra para baixo, 28 dias, 14 seguidos, só vinha de 14 em 14 vinha a casa. E andei nisto 6 anos. Só receitava os produtos deles. Depois ouvi abrir uma herbanária na Palhaça e trabalhava numa em Vagos. E o dono da Vagos, como estava ali a 5 km, ele agora vai-me roubar os clientes todos. Então arranjou maneira de me vender a herbanária de Vagos. E eu fechei a da Palhaça. E daí começou Vagos. Eu, a partir de 1988, todas as herbanárias de Vagos foram minhas. E agora está em Fátima, não é? Estou em Fátima. Aliás, houve ali um período que andava Vagos, Fátima, Sim, Vagos, agora está em Fátima. Vagos, Fátima e Algarve. Mas andei à volta de 12 anos, de terra em terra, sempre. Só vinha dormir um dia por semana. Então queria a experiência. Mas eu nunca li nada senão livros da especialidade. Muito bem. Alberto, o Alberto que está em Fátima e tem lá o seu espaço aberto e atende as pessoas, para nós fecharmos esta nossa conversa, que conselho é que deixava às pessoas? Às pessoas que estão neste momento a passar por uma situação de falta de saúde, vamos dizer assim. Eu dou-lhe exemplo. Se tiver falta de plaquetas, que há muitos casos desses, até crianças, em 8 dias, mudando a comida, as plaquetas resolvem. Plaquetas é um problema de coluna e fígado. Fígado é que resolve as plaquetas, é que resolve os olhos vermelhos, é que resolve os diabetes. Eu sou diabético e não tomo nada. Mas se comer à noite, de manhã já tenho que comer. Já tenho que tomar um comprimido. Porque os diabetes não são doença nenhuma, é comida a mais. Os diabetes é açúcar no sangue a mais, não é? Então o que é que faz o açúcar no sangue? É aquilo que a gente come e bebe. Então tem a mais, come menos. É tão simples como isto. Centenas de diabetes a tomar insulina, 15 dias depois já me tomo. Comem menos. O Alberto tem aqui realmente uma experiência diferente, uma visão das coisas também diferente daquela que a maior parte de nós aprendemos, enfim, e fomos observando ao longo da nossa vida. Eu agradeço ao Alberto que nos tenha vindo trazer a sua experiência, o seu testemunho, até porque o Alberto há muitos anos que se dedica a este trabalho, e desejar-lhe as maiores felicidades, porque o senhor mantém a mesma jovialidade e a mesma energia. Mas não tenho uma dor de raça nenhuma e há 10 anos ou 15 tinha grandes problemas. Tenho uma vez
bengala, já andei de bengala, já estive de Agora cadeira de está rodas. aí, finem para as curvas, finem Porque para as agora é que eu curvas. aprendi a comer. Pronto, mas está bem, está tudo que é o mais importante. Um grande aplauso para o Alberto. Obrigada, Alberto. Deixa estar, deixa estar.